Iniciaremos com o planejamento de uma PPR classe 1, do tipo dentomuco suportada, onde o paciente apresenta área desdentada posterior bilateral. Primeiro, iremos classificar a área desdentada de acordo com a classificação de Kennedy, neste caso, classe 1. Em seguida, determinaremos os pilares diretos, neste caso, representado pelas unidades 33 e 43. Depois, selecionaremos os apoios. Nestes casos, os apoios estão no símbolo dos pilares diretos. Então, traçaremos a nossa linha de fulcro para avaliar o eixo de rotação da prótese e planejar uma melhor estabilidade. Neste caso, após traçar a linha de fulcro, traçamos a mediatriz e as bissetrizes. Após este passo, será determinados os retentores diretos, que neste caso serão os grampos 7. Em seguida, selecionaremos os pilares indiretos, que neste caso seriam os incisivos. Depois, selecionaremos os retentores indiretos, que neste caso é uma barra de Kennedy para garantir uma melhor estabilidade. Então, iremos desenhar os conectores menores que estão localizados na mesial dos caninos e os stops, que estão na distal dos mesmos. Por fim, desenharemos a cela, onde seu comprimento deve ser 2/3 da área desdentada, e vale lembrar que a cela, neste caso, deve ficar a 1,5 mm para vestibular e 3,5 mm para lingual, totalizando 5 mm de largura. Finalmente, iremos planejar o conector maior da PPR, que será responsável por unir todos os seus elementos. No exemplo, optou-se pela barra lingual dupla devido ao suporte adicional dado pela barra de Kennedy. No planejamento de uma PPR classe 2, do tipo dentomuco suportada, o paciente apresenta área desdentada posterior unilateral. Primeiro, iremos classificar a área desdentada de acordo com a classificação de Kennedy, que neste caso é classe 2, MOD 1. Em seguida, determinaremos os pilares diretos, que neste caso é representado pelas unidades 34, 44 e 46. Depois, selecionaremos os apoios, que neste caso estão localizados na mesial dos pilares diretos. Então, traçaremos a nossa linha de fulcro com a sua mediatriz e bissetriz para avaliar o eixo de rotação da prótese e planejar uma melhor estabilidade na seleção do pilar indireto, que neste caso será a unidade 43 com seu apoio no símbolo. Após este passo, será determinados os retentores diretos, que neste caso será o grampo 7 na unidade 33 e grampos simples nas unidades 44 e 46. Após seleção dos retentores diretos e pilares indiretos, selecionaremos os retentores indiretos, que neste caso constará apenas de um apoio e um conector menor. Então, iremos desenhar os conectores menores que estão localizados na mesial das unidades 34 e 46 e o stop na distal da unidade 34. Por fim, desenharemos a cela, onde seu comprimento deve ser 2/3 da área desdentada do lado esquerdo e ao lado direito optamos pela cela em espigão, como mostrado na figura. Finalmente, iremos planejar o conector maior da PPR, que será responsável por unir todos os seus elementos. No exemplo, optou-se pelo U modificado. Este conector possui duas barras laterais medindo de 9 a 10 mm e uma barra anterior de cerca de 12 mm. É um conector bem aceito pelos pacientes e bem indicado em casos de tórax palatino. No planejamento de uma PPR classe 3, do tipo dento suportada, o paciente apresenta a área desdentada entre dentes naturais localizados anterior e posteriormente a ela. Primeiro, iremos classificar a área desdentada de acordo com a classificação de Kennedy, neste caso, classe 3. Em seguida, determinaremos os pilares diretos, que neste caso é representado pelas unidades 33 e 37. Depois, selecionaremos os apoios, que neste caso estão no símbolo da unidade 33 e na mesial da unidade 37. Então, traçaremos a nossa linha de fulcro com sua mediatriz e bissetriz para avaliar o eixo de rotação da prótese e planejar uma melhor estabilidade na seleção do pilar indireto, que neste caso serão as unidades 44, 46 e 47.
com apoios na distal da unidade 44, distal do 46 e mesial do 47. Após este passo, será determinado os retentores diretos, que neste caso serão os grampos simples, na unidade 37, e MDL modificado, na unidade 33. Após seleção dos retentores diretos e pilares indiretos, selecionaremos os retentores indiretos, que neste caso constará de um grampo geminado nas unidades 46 e 47. E na unidade 44, optou-se por apenas um apoio e um conector menor. Então, iremos desenhar os conectores menores que estão localizados na unidade 33, mesialmente, na distal da unidade 44, e o stop na mesial da unidade 37, sem esquecer de um conector menor entre as unidades 46 e 47, que faz parte do grampo geminado. Por fim, desenharemos a cela, onde seu comprimento estende-se até o stop, respeitando os limites vestibular e lingual. Finalmente, iremos planejar o conector maior da PPR, que será responsável por unir todos os seus elementos. No exemplo, optou-se pela barra palatina dupla. Esta é a mais biomecanicamente aceitável e consiste de 4 barras, uma anterior, 2 laterais e uma posterior. É também indicada em caso de torus palatina. E vale lembrar que durante o seu planejamento deve-se evitar a interferência do conector maior nas pregas palatinas, pois pode comprometer a fonação do paciente. No planejamento de uma PPR classe 4, do tipo dentosuportada, o paciente apresenta área desdentada bilateral cruzando a linha média anteriormente aos dentes naturais remanescentes. Primeiro, iremos classificar a área desdentada de acordo com a classificação de Kennedy, neste caso, classe 4. Em seguida, determinaremos os pilares diretos, neste caso, representado pelas unidades 13 e 23. Depois, selecionaremos os apoios, neste caso, os apoios estão no símbolo dos pilares diretos. Então, traçaremos a nossa linha de fulcro com a sua mediatriz e bissetriz para avaliar o eixo de rotação da prótese e planejar uma melhor estabilidade na seleção do pilar indireto, que neste caso serão as unidades 16 e 26, com apoios na mesial que darão suporte mesial para os grampos simples. Após este passo, será determinado os retentores diretos, que neste caso serão os grampos MDL modificado nos pilares diretos. Então, iremos desenhar os conectores menores que estão localizados na distal das unidades 13 e 23 e na mesial das unidades 16 e 26. Por fim, desenharemos a cela, onde toda a sua extensão será posicionada para a palatina, por razões estéticas. Assim, os 5 mm de largura da cela estará voltada para o palato. Finalmente, iremos planejar o conector maior da PPR, que será responsável por unir todos os seus elementos. No exemplo, também optou-se pela barra palatina dupla, por ser mais biomecanicamente estável.